estou separando a quantidade de água que eu preciso para a cerveja. Já calculando... Já calculando as perdas, né? Então, para essa receita, aqui ó, vamos ver. Eu vou precisar de 57 litros de água. Essa água eu vou dividir em duas etapas. Vai ser uma água para mostura e a outra água para lavar os grãos depois que o amido do malte se converter em açúcar, e eu lavo os grãos para tirar o máximo de açúcar que tem nos grãos, né? Então essa é a primeira parte. Esse aqui é a gente chama de chiller, né? Ele é uma serpentina de cobre, né? Ele serve para trocar calor e ajudar a resfriar o mosto. Ele tem duas entradas, né? Entra água fria aqui, circula toda essa serpentina aqui e ele vai retirando o calor do mosto para esfriar o mais rápido possível o mosto quando a gente precisar dele, né? E aí entra água aqui e sai aqui, a gente vai trocando a água. Com isso o mosto ele resfria rapidinho. Isso aqui é o que fiz. Tem outros equipamentos no mercado chamado chiller de placas, por exemplo. Ele é menorzinho, ele é mais compacto, né? Mas eu vou pagar 3, 4 mil reais num chiller de placas, né? Mas eu fiz isso aqui. A outra alternativa para você resfriar o mosto é você pegar a panela de mosto, pegar um tambor grande, um tambor azul, né, desse tambor de plástico, encher com gelo, pegar esse panelão e botar ali no banho de gelo, que aí ele vai resfriar o mosto também, né? O resultado é o mesmo. Quando eu comecei a fazer cerveja eu não tinha isso aqui, porque isso aqui custava caro. Eu estou usando a água da torneira, mas ela está passando aqui pelo um filtro, né? Para tirar um pouco de impureza, mas se bem que isso é muito relativo, né? Porque essa água ela vai ferver, então ela vai ficar 1h30 fervendo, então o que tiver depois aí vai morrer. A grande questão aqui, como eu estou usando a água da torneira, é tirar ainda qualquer resíduo de cloro que possa ter. Porque o cloro na cerveja, combinando com a química, né, com os compostos químicos do malte, ele pode liberar o que a gente chama na cervejaria, né, de off flavors, ou sabores desagradáveis. Então reza a lenda que o cloro vai deixar no moço, na cerveja, né, um gosto de papelão, né? Então para isso eu uso um filtro de carvão ativado. Eu vou medindo a água, porque aqui tudo tem que ser medido. E aí eu vou marcando ali para não perder. Esse aqui é o passo a passo, né? O passo a passo da cerveja. Aqui com as panelas, né? O fundo da panela é muito fino. Então o que a gente faz? Eu coloco aqui um disco, né? Qualquer placa de ferro, né? O ferro velho tem, mas esse aqui é um disco desses discos que corta asfalto, né? Eu ganhei, já tá gasto, né? Então eu coloco aqui porque ele ajuda a aumentar a espessura aqui e evita de provocar aquilo que a gente chama de caramelização, ou seja, quando o amido está sendo convertido em açúcar, se a placa, a parede aqui embaixo for muito fina, esse açúcar convertido ele vai caramelizar, pode até queimar, e aí ele também libera sabores ruins para a cerveja, né? Para dar mais off flavors. Você pode até perder a cerveja se houver muita caramelização. Se o fogo for muito forte e caramelizar muito, você perde a cerveja. Então nós vamos fazer uma Wise Beer, né? Então para fazer uma Wise Beer, e toda cerveja ela precisa de um malte base e os maltes especiais. Então aqui é o Pilsen, aqui é o malte melanoidina, né? Esse pedacinho aqui, esse pouquinho aqui vai ser para
para ajudar a equilibrar a cor da cerveja, né? Então um saborzinho também. E esse aqui é a grande contribuição, que é o malte de trigo, né? Então uma cerveja de trigo, normalmente a indústria faz 50-50. Então aqui tem 50% de malte de trigo, 50% de malte pilsen e esse malte melano aqui só para dar uma equilibradinha na questão da cor, porque senão ficaria uma cerveja de trigo muito pálida, né? E aí fica muito sem graça. Então você dá dobra um pouquinho, faz uma combinação de maltes para ela ter um dourado, né? Um amarelo mais intenso, né? Para não ficar aquela cerveja branca, esbranquiçada. Esse malte aqui nós vamos ainda moer, tá? Vai ficar no estado bruto. A gente vai moer para expor os grãos, para expor o amido que está dentro dos grãos, porque o que nós queremos aqui é esse amido do grão, de acordo com as rampas de temperatura que nós vamos submetê-lo, que esse amido se converta em açúcar, né? Para as leveduras comerem e produzirem a cerveja, produzirem o álcool da cerveja. É importante que você tenha uma pá cervejeira. Esse aqui é um outro acessório, né? Esse aqui é uma serpentina de 3, o pessoal chama de rabo quente, né? De 3.000 watts de potência. Ele me ajuda a acelerar a fervura, né? Me ajuda na economia de gás também, porque isso aqui libera um calor tremendo, né? E com isso, o tempo que essa panela levaria aqui para ferver só no gás, com essa serpentina aqui para ferver, ela levaria aqui em torno de quase 1 hora, 1 hora queimando gás, né? Com a ajuda dessa, ele ferve em 20 minutos, ele ajuda a começar a ferver esse panelão aqui de mosto, né? Porque ele tem uma escala aqui, né? Só que você não vê, aí eu coloquei uma fita... Só de marcação. Só de marcação ali, só para... 57 litros. 57 litros. 57 litros por quê? Embora eu vou fazer 44 litros de cerveja, é porque o malte absorve muita água, né? Então eu tenho perda de água na absorção da água pelo malte, né? Depois, no momento da fervura, essa água evapora também, né? Então há um cálculo, eu tenho um software, o Beersmith, me ajuda a calcular isso, né? Quanto de água que eu preciso, quanto de água eu vou perder, de acordo com os meus equipamentos, de acordo com o calor que eu vou estar utilizando, né? E aí, de acordo com o Beersmith lá, para fazer essa cerveja aqui, eu vou precisar de 57 litros de água, para ter um resultado final de 41 litros de cerveja, considerando as perdas. Aqui eu não liguei o gás ainda, mas como nós vamos moer o malte e leva um tempinho, então para não ficar dispersando gás, eu vou botar o rabicho aqui, né? E vou ligar, porque a cerveja de trigo, ela tem duas coisas que nós temos que observar. Primeira são as rampas de temperatura, né? Nós vamos aquecer essa água a 50 graus, para depois jogar o malte aqui, malte moído aqui, de 50 ele vai baixar para 45 normalmente, mais ou menos, porque o malte está em temperatura ambiente, até menos do que a temperatura ambiente, considerando o tempo agora. E aí nós vamos deixar aqui uma rampa de 15 minutos para ativar algumas enzimas que estão no malte. Como é uma cerveja de trigo, nós teremos aromas de cravo e banana. E essas enzimas, o ácido ferrúlico que está presente no trigo, ele é liberado nessa temperatura de 45 a 50 graus. A gente chama isso de parada proteica. Então vou fazer uma parada proteica, depois nós vamos subir a temperatura para 66 graus, onde nós estaremos trabalhando duas enzimas presentes no malte, alfa-milase e beta-milase. A beta-milase vai nos ajudar, se eu não estiver invertendo as coisas, né, vai nos ajudar a ter uma cerveja mais cremosa, com mais corpo, né? Então,
até chegar o momento da completa transformação do amido em açúcar, nós vamos observar algumas rampas de temperatura. Então, essa serpentina aqui, esse rabicho aqui, ele nos vai ajudar nesse processo. Esse é um moinho de 2 rolos, tá? A gente vai utilizar esse moinho para moer o malte agora. Isso aqui é uma adaptação, tá? Você compra um moinho desse, e aí ele vem com esse furo aqui, o que você faz, ó? Rosqueia, né? Eu, no começo forcei um pouco, aí ele foi formando a rosca, que é um MDF, né? Fácil, pronto, tá aqui. Esse moinho vai encontrar em qualquer casa de breu shop, né? Lógico que vende produto cervejeiro, ou pode comprar da China, direto da China também, porque isso aqui é da China. E aqui nós já temos o nosso moinho. Aqui nós vamos encaixar a furadeira, né? Que é a furadeira que vai girar isso aqui, e o outro só acompanha, né? Então vamos montar aqui na furadeira aqui. Tá aqui nosso sistema para moer o malte. O que eu faço aqui? Ó? Pegar um aqui, depois aí você vai me ajudar. Eu tenho que ir alimentando. Colocar os grãos. Assim, né? E aí vamos aqui no... Não. Aqui, isso pra cá. Então nós fizemos essa pequena moagem aqui, né? Não é cuiabano falando, né? Moagem. Olha aqui, ó, como é que ficou. Tá vendo aqui? O malte ele foi moído, mas ele não pode virar um pó, né? Porque senão a casca moída ela vai liberar tanino, né? E não vai dar um gosto legal na cerveja. Então é só quebrar mesmo o grão para expor, tá vendo os pontinhos branquinhos aqui? Isso aqui é amido, né? Alguns grãos até passaram inteiro, mas são poucos que passam inteiro, né? Porque são menores também, né? Então aí nós temos essa moagem aqui, uma moagem nem muito fina, nem muito grossa, de modo que nós depois vamos extrair não, fazer toda a conversão desse amido aqui que está no grão, ele vai ser convertido em açúcar naquelas rampas de temperatura. E o vídeo não mostra, mas olha o aroma disso aqui, gente, né? Então essa combinação, essa vai ser uma cerveja muito aromática, porque o trigo libera muito aroma, né? Esse aroma de cravo, de banana, na hora que está convertendo ali, o ácido ferrúlico vai sendo liberado. Então, os maltes eles têm cores diferentes, alguns são mais duros, outros mais mole do que outros, né? Porque eles ficam tempos diferentes no forno, né? Então o malte básico, que é o malte Pilsen, ele dá a primeira secada no forno, né? E tá pronto, né? Agora, à medida que esse malte vai ficando exposto em altas temperaturas, ele vai secando. Esse amido ele vai caramelizando, ele fica mais duro, né? Então, de acordo com o tempo de forno, de secagem desse malte, ele vai assumir também diferentes cores e que vai dar cores diferentes também na cerveja. Então você tem uma cerveja vermelha, uma cerveja preta, uma cerveja cobre, tudo isso é resultado dessa combinação de diferentes tonalidades, de diferentes tipos de malte, né? Isso aqui, como a nossa cerveja de hoje é uma cerveja de trigo, né?
Então a cor que nós esperamos é que ela fique ali um amarelinho bem leve, né? Não muito esbranquiçado, né? Mas um amarelo bastante suave, vamos dizer assim. Isso aqui nós estamos fazendo deitando o malte, como se diz, né? Na linguagem cervejeira. Vamos dar uma mexida nisso aqui. Para ele não virar uma pasta, né? Vou colocar mais malte aqui. Vamos mexer. Ok. Agora vamos cronometrar. Tá vendo? Fica aí por enquanto essa coisa esbranquiçada aqui, né? Vamos cronometrar 15 minutos aqui, tá? Vou pegar o celular ali. Eu uso o celular, né? Tem um cronômetro. Enquanto ele vai dar os 15 minutos, eu vou montar a bomba de circulação. Bomba de recirculação, né? As mangueiras são de silicone. Essa bomba está ligada aqui na panela. Temos um registro aqui que abrimos aqui, ó. O líquido vem aqui, né? Então o que acontece aqui? É um processo, né? Sai de baixo e joga por cima. Passando a bomba ajuda a fazer esse movimento. Qual a importância disso? Né? Nesse primeiro momento, a importância aqui é manter uma homogeneidade de temperatura. Porque quando o gás está ligado aqui embaixo está mais quente. Em cima normalmente fica mais frio. Então essa troca, né, de líquido mantém o líquido homogêneo em temperatura. Ó. Então recirculando o mosto, isso aqui já vamos considerar mosto, né? Então o processo aqui, de acordo com as rampas de temperatura, transformar esse amido aqui está uma água de amido, né? Transformar esse amido aqui em açúcar. Vou pegar aqui uma gotinha. Nós colocamos 3, 4 gotinhas aqui. Olha só como é que ficou. Olha a cor que ficou. Preto. Olha aqui o iodo puro, né? Olha como que é. O que nós vamos fazer com a sacarificação, né? À medida que o amido vai sendo convertido em açúcar, ele vai mudando a cor, né? Ele não vai reagindo com o iodo. Aqui ele reagiu forte com o iodo, né? Quando tiver acontecido toda a conversão, que vai acontecer dentro de 1 hora, 1h10, até 1h20 mais ou menos, quando nós pingarmos novamente umas gotinhas aqui e pingarmos iodo em cima, vai ficar da mesma cor. Não vai haver reação. Então já houve a conversão total ali do... Então aqui nós já atingimos 66 graus. Vamos trabalhar 2 enzimas aqui, a amilase, a beta-amilase e a alfa-amilase, responsável pelo corpo e pela espuma da cerveja. Tá vendo aqui? Já temos aqui muita espuma sendo gerada aqui. Isso é resultado do processo de parada proteica que nós fizemos lá. 45 graus durante 10 minutos, 15 minutos, depois 55 graus mais 15 minutos. Aí levantamos a temperatura para 66 graus e vamos deixar aqui para finalizar o processo de sacarificação. Depois daqui nós vamos aumentar ainda a temperatura para 72 graus, que é o processo chamado mash out, para inativizar as enzimas que ainda estiverem ativas. Depois de inativizar, nós vamos lavar, tirar esse líquido daqui e lavar os grãos. Por enquanto nós temos um chá de malte, né?
Bombinha de circulação ajuda a homogeneizar a temperatura e o processo está 100%. Aqui já deve ter uns 60% de sacarificação. Se a gente olhar para aquele lá, aquele primeiro e para esse, olha o quanto que mudou. Né? Porque cada vez mais diminui a quantidade de amido no mosto. Esse amido, como eu falei, ele está sendo convertido em açúcar. Tá, então agora nós vamos começar o processo de recirculação do mosto. Nós já vimos que todo o amido foi convertido, né? Foi convertido em açúcar. Agora nós vamos recircular esse mosto. A gente pode observar aqui que ele está bastante turvo, né? Porque ele está com muito sedimento. E recirculando, o que nós vamos fazer? Né? O líquido vai passar por esse chuveiro aqui, né? E ele vai reter partículas que vão ficar presas na cama de grão que está aqui dentro do nosso cesto. Então eu vou ligar a bomba aqui. Em torno de 5 minutos, mais ou menos, recirculando. Né? Pronto. Esse é o processo de recirculação. O que está acontecendo? O líquido está saindo, passando por aqui, passando pela cama de grãos. Vai reter. A gente observa bastante escuro, bastante turvo, mas ele vai ficar mais claro daqui a pouco. A bombinha de recirculação, ela nos poupa um tempo bastante considerável, né? E tem uma eficiência na processo de clarificação que nós estamos fazendo aqui. Né? Recirculação para quê? Para clarificar esse mosto. A gente observa que ele já começa a mudar de cor, né? Está ficando mais amarelado aqui, está bem turvo, bem marrom. Quanto tempo fica? Aqui vamos deixar mais ou menos uns 5 minutos nesse processo, né? já será o suficiente. Vou até ligar a bomba para ele escoar mais rápido ali. Olha ali. Tá vendo aqui? Já dá para perceber o quanto de sedimento que foi ficando preso ali, ó. Então nós clarificamos muito bem a cerveja. Aí já começa a aparecer aqui embaixo a cama de grãos, que foi filtrando, né? O mosto. Aí já acabou ali. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou entornar um pouco aqui a panela. Tem muito líquido aqui ainda. Não, tudo não tem que aproveitar. Porque eu tenho que tirar o máximo disso aqui, que eu vou lavar esse grão que está aqui, né? Aquela água que está ali é água de lavagem, né? Então agora eu tirei o primeiro mosto, né? Eu vou lavar os grãos, porque tem muito açúcar aqui preso ainda. Quantos graus que estava essa água? Essa água estava em 80 graus, mas quando eu jogo ali ela cai para 75, que é o suficiente, temperatura boa para extrair ainda um pouco de açúcar que tem ali. Água da lavagem para cá, jogamos isso aqui, nós mexemos bem isso aqui, ó, para extrair mais açúcar que estava preso nesses grãos. Então estamos aqui lavando literalmente esses grãos. E o que eu vou fazer depois? Né? Vou fazer aqui uma nova recirculação, porque eu baguncei toda a cama de grãos aqui, tem sedimentos espalhados por todo esse mosto secundário aqui. Então, vamos colocar agora o chiller, né? Existem diferentes materiais para fazer o chiller. Esse é um chiller de cobre. Tem um chiller de alumínio também.
Mas o de cobre, ele tem uma condução de calor melhor do que o de alumínio. Então ele é muito mais eficiente para retirar o calor do mosto. Eu estou colocando ele faltando 15 minutos para terminar a fervura, porque aí o mosto quente aqui vai ajudar, né, a trabalhar e esterilizar isso aqui. Importante a gente começar a se preocupar daqui para frente com a questão da sanitização, né, ou seja, manter o mosto o mais limpo possível, né? Então, enquanto está fervendo, não tem preocupação com isso. Agora, quando é a fase fria, então isso aqui, ele vai ficar aqui aquecendo junto com o mosto quente e vai esterilizar. Então aqui nós estamos conectando a mangueira, as mangueiras na verdade, no chiller. Nesta parte aqui vai entrar água fria, que vai começar a resfriar o mosto de baixo para cima, porque aqui é uma serpentina, então essa água vai circular dentro do chiller. Todo cuidado é pouco nesse momento para a gente evitar qualquer contaminação nesse mosto. Até para falar é bom a gente ficar um pouco mais distante, né, para não ir saliva ali. Então a gente conecta aqui bem apertado, e aqui desse outro lado também uma outra mangueira que vai receber a água que circulou no chiller, e essa água ela vai, a gente pode aproveitar, né? Eu vou aproveitar, vou jogar ela lá no tambor, depois eu utilizo para lavar roupa ou para lavar a varanda, né? Para a gente evitar o desperdício de água, né? Então agora vamos ligar a mangueira ali e vai começar a circular essa água. A gente vê que a mangueira já começou até a ficar mais mole, tá vendo aqui, ó? E se segurar aqui, ó, você vai sentir a temperatura que está saindo dessa água quente aqui. Então está entrando água fria aqui, circula no chiller, né? E há uma troca de calor, então nós estamos extraindo calor e aqui a gente sente quente pra caralho. Então todo cuidado é pouco agora com a sanitização. Então tudo que entrar em contato com a cerveja ou com a panela da cerveja, nós temos que sanitizar, né? Eu vou pegar essa tampa aqui para evitar que caia qualquer sujeira aqui agora, né? O que eu faço? Álcool 70 para limpar isso aqui. Então, ó. Pronto. Então estava começando a ventar um pouco, a gente já protege o mosto aqui de qualquer folha, qualquer coisa que possa cair aqui dentro. Opa. Então aqui está caindo a água. Tá quente? A água está muito quente. Quente pra caramba, rapaz. Aqui, então agora nós vamos preparar o fermentador. O fermentador, ele a gente chama de bombona, né? Tem uma torneira para extração da cerveja pronta depois. A gente taca álcool 70 aqui para matar qualquer bactéria que possa contribuir para dar um sabor desagradável na nossa cerveja. Vamos colocar a torneira. Essa torneira é uma torneira anti-sedimento. Então é importante que quando colocarmos ela lá dentro, essa parte da abertura fique para cima, tá? Porque aqui embaixo, abaixo desse nível para cá, vai ficar a matéria orgânica, levedura morta, né? Tudo isso vai ficar aqui para baixo. E para cima fica a cerveja mais cristalina, mais límpida, né? Tem que apertar bem. Isso. Pronto. Bem apertadinho.
Tem que observar aqui, deixar closet fechado, né? Senão você coloca a cerveja que ela vai embora. E aí aqui dentro sanitiza, né? Álcool 70, eu uso álcool 70, tem outras pessoas que usam ácido paracético ou usa também iodofor, né? Que são outros produtos sanitizantes. Eu uso o ácido 70 porque é mais prático, né? Tanto o iodofor quanto ácido paracético é preciso diluir. E se não fizer uma boa diluição pode contaminar a cerveja e não ficaria legal. Jogou bastante álcool? Ok. Aqui vamos sanitizar isso aqui. E vamos deixar a bombona de cabeça para baixo para escorrer o excesso de álcool que possa ter ali. Essa tampa também vamos sanitizar. Aqui tem um buraco, né? Depois, quando estiver lá na geladeira, a gente coloca aqui um aparelhinho chamado Ear Lock. O Ear Lock serve para controlar a saída de gás carbônico que vai gerar durante a fermentação e impedir a entrada de oxigênio. Isso aqui é a alça que vai travar, né, para que o nosso sistema fique hermeticamente fechado e que evite a entrada de qualquer tipo de agente que possa danificar ou contaminar a nossa cerveja. Deixamos aqui. Enquanto o mosto resfria, a bombona está sanitizada, vai escorrer o excesso de álcool, né? E quando terminarmos o resfriamento, ele tem que, esse mosto aqui, ele tem que chegar, deixa eu estampar aqui para mostrar, esse mosto ele tem que chegar a 20 graus, para a gente poder inocular a levedura aqui. Na verdade vai ser aqui dentro da bombona, né? Se a gente inocular a levedura com o mosto quente, o que vai acontecer? O mosto vai matar todas as leveduras. As leveduras não suportam alta temperatura. Então até 25 graus elas suportam. Acima disso a gente corre o risco de matar as leveduras e prejudicar a produção da cerveja. Então já fizemos o resfriamento do mosto, está aqui o mosto resfriadinho, né? Provavelmente essa temperatura aqui deve estar em torno de uns 12 graus, mais ou menos. O ideal é que ela chegasse a 20, mas a gente deixou um pouco mais, circulando água gelada por dentro do chiller, né? E agora eu vou fazer a transfega, que é a transferência do mosto para a bombona de resfriamento. Aqui eu coloquei um bag de voal de material usado em cortina para filtrar, né, o mosto que está vindo para a bombona. A gente vai... Aqui a ideia é maximizar a perda, né, maximizar a produção e evitar perda. Então para isso eu estou usando um bag de voal que vai filtrar o mosto, que vai extrair uma série de produtos aqui, de material orgânico aqui que não é interessante para cerveja, de modo que a gente tem um líquido, somente líquido aqui para a cerveja. Então eu vou coar isso aqui. Agora estamos fazendo a transfega. A gente tem que resfriar o mosto abaixo de 20 graus para poder inocular a levedura. A levedura ela não suporta altas temperaturas, né? Então abaixo de 20 graus é o ideal para a gente colocar a levedura, que ela vai consumir esse mosto que está rico em açúcar, né? E transformar esse açúcar em álcool e produzir a nossa cerveja.
cerveja está com uma cor muito bonita. Uma cerveja de trigo que seria esbranquiçada, ela tá uma cor ali com um dourado mais escuro, quase chegando próximo do cobre. Tá fantástico. Resultado bem dentro daquilo que nós esperávamos. Vamos inocular agora a levedura, né? A gente já fez um pouco da Transfega, essa é a levedura. Eu estou reaproveitando uma levedura de uma outra cerveja que eu produzi uns 20 dias atrás. Não é a levedura ideal para uma cerveja de trigo, para um Ice Beer, mas é uma levedura que vai cumprir o mesmo papel. Talvez ela não libere, talvez não, certamente ela não vai liberar os mesmos compostos que uma levedura própria para o Ice Beer liberaria, mas ela ainda assim vai consumir o açúcar daqui e vai produzir cerveja. Eu vou colocar um pouquinho de mosto aqui, tampar, chacoalhar. Dá mais uma lavada aqui no vidro, que ainda tem levedura aqui no fundo. Aqui ainda tem bastante levedura aqui no fundo aí. Pronto, já inoculamos a levedura. E à medida que o mosto vai caindo nessa temperatura, ele já vai sendo oxigenado. Depois nós temos um outro aparelho aqui que vamos adicionar um pouco mais de oxigênio no mosto para que as leveduras tenham oxigênio para trabalhar e consumir esse mosto, consumir o açúcar, transformando esse açúcar em álcool. Está quase chegando ao final aqui a Transfega. A gente percebe que ali no fundo já vai ficando toda a matéria orgânica sedimentada. Finalizei a Transfega, agora eu vou tirar o bag, fazendo assim para a gente eliminar ainda. Apesar de ter usado o Chiloá, ainda ficou muito material orgânico aqui, ó. Muita coisa passou. Então, fazendo assim para ele... já foi. Então, isso aqui é uma pá de inox. A gente conecta na furadeira para oxigenar o mosto, para facilitar o trabalho da levedura. Oxigenar para que o mosto tenha bastante oxigênio, considerando o volume que temos aqui. O mosto tenha bastante oxigênio para facilitar o trabalho das leveduras. Eliminamos o excesso de álcool. É importante controlar a velocidade da furadeira para evitar que o mosto salte do fermentador. Lentamente nós vamos aumentando a velocidade da furadeira e o mosto está sendo oxigenado. Perceber que após esse movimento o mosto ficou com bastante espuma, significa que ele está bastante oxigenado. Vou repetir o processo.
fechando o fermentador. Vamos colocar a trava para o sistema ficar hermeticamente fechado. Ok. Pronto para ir para a refrigeração. E durante a refrigeração temos que manter o controle de temperatura. Esse é o airlock, né? Nós colocamos álcool. Repare que colocamos só um pouquinho de álcool aqui. O nível aqui está bem baixo, né? Porque na primeira resfriação a tendência é esse álcool subir aqui e o risco dele voltar e cair na nossa cerveja é muito grande. Então inicialmente nós colocamos só um pouquinho. Depois, quando começar a fermentação, nós completamos aqui por cima. Por enquanto, essa quantidade aqui é o suficiente. Vamos colocar a tampinha e colocar no fermentador. Ali no fermentador, à medida em que for fermentando, o trabalho das leveduras, consumindo o açúcar, produzindo gás carbônico, esse gás carbônico vai subir, vai ser expelido, e o álcool ele impede a entrada de oxigênio que possa estar contaminando a cerveja. Com isso nós teremos uma cerveja sem off flavors, sem sabor ruim por conta da oxidação que o oxigênio poderia proporcionar. Agora é esperar o trabalho das leveduras. Dentro de umas 18 horas elas começarão a trabalhar. Fim da primeira etapa da abraçagem. Agora é arrumar bagunça. Como nós não fizemos cerveja e não consumimos nenhuma cerveja, agora aqui é abrir uma cerveja, pedir para Santa Sulfo e pelo espírito da boa fermentação que produz uma boa cerveja para gente. Saúde! Vamos abrir uma. Agora é a parte da limpeza, então, né? Para finalizar. Agora, beber cerveja, vamos beber cerveja e vamos limpar a bagunça. Olha aí, Marquês, o trabalho das leveduras, né? Então elas estão consumindo o açúcar que está naquele mosto, né? E estão numa atividade muito intensa aqui, né? Estão consumindo o açúcar, produzindo gás carbônico. E aqui o airlock, né? Ele libera o gás carbônico, mas impede que o oxigênio entre e contamine o mosto. Então ela está numa atividade muito intensa. A quantidade de levedura que nós colocamos ontem foi muito boa, né, porque ela começou a trabalhar cedo. Normalmente eu tenho que esperar umas 24 horas para ela começar as atividades. Ontem à noite ela já estava sinalizando que começaria, e agora são 6 horas da manhã, já está aqui na atividade intensa. Vamos esperar uns 3 dias e depois nós vamos medir a densidade para ver se ainda tem açúcar nesse mosto. 3 a 4 dias vai ficar nesse trabalho aqui. Olha aí, Marquês, praticamente encerrando o trabalho das leveduras, tá vendo? O airlock já não borbulha com tanta intensidade. Dá pra ver que ainda tá um pouquinho, tá vendo lá? Olha lá, o movimento ali do líquido embaixo. Tá saindo um pouquinho de gás carbônico ainda, mas está bem menos intenso do que antes. Significa o quê? Significa que as leveduras praticamente estão terminando de consumir todo o açúcar que
que foi gerado durante o processo de sacarificação, da mostura ali que nós fizemos, né? Tá vendo? Vamos ver se ele vai concluir. Então esse movimento, né? Aí mais um pouquinho foi, né? Mas amanhã eu já vou tirar aqui, ó, embaixo, né? Abro a torneira aqui, vou tirar uma amostra e vou colocar no refratômetro para fazer a medida ainda da densidade. Então eu vou fazer a medida amanhã e depois. Se tiver estabilizado, praticamente pronta a cerveja já. Aí entra o processo de clarificação. Agora. Aí você veja as bolinhas que vai subir agora.